Sarinha, eu gostaria de... O primeiro momento de palavra, eu quero compartilhar algo com vocês. Vem aqui. Vanessa, sobe aqui também. Será a Vanessa que vai ministrar. E nesta manhã, nós queremos compartilhar algo da nossa vida, especialmente da minha casa. Vem aqui, filha, do meu lado. Aqui, desse lado. Para quem não sabe, Vanessa é minha filha, né? Um presente que Jesus deu. Nós temos o Eduardo, que é uma bênção, e depois veio a Vanessa. E o que nós vamos compartilhar é algo que a Vanessa viveu. E que nós passamos por um momento e um desafio muito grande como família. E na época, Deus disse para mim assim: guarda isso no teu coração. Guarda isso, porque vai ter um momento em que você vai falar sobre isso. Você vai contar, vocês vão contar para as mulheres. E as mulheres vão ser abençoadas. E nós guardamos isso por quanto tempo, filha? Não lembra, já está chorando. Oh, Jesus. Gente, por muitos anos, a Vanessa era adolescente. 14 anos, agora ela está com 33, né? A gente vai contar a idade aqui, porque nós estamos tudo na casa do pai, tudo filha, né? Então, gente, foi uma experiência que nós vencemos no Senhor. E a Sara fez parte disso. Porque a Sara foi um instrumento que Deus usou para falar e para declarar aquilo que Deus colocou no coração dela em um momento muito especial. Então, gente, nós estamos aqui para compartilhar algo de Deus para o teu coração. E eu creio que será libertador. Amém? Então, Sara, você vai começar contando como foi a tua experiência voltando no tempo. Você vai voltar no tempo com a gente um pouco. Opa. Oi, tudo bem? Então, foi em 2018, né? Eu estava na equipe do Mais Missões da viagem daquele ano, então no retiro de carnaval, eu fui escalada para ficar na sala do sobrenatural. Aí, eu já tinha orado por algumas pessoas, daí do nada chega a Vanessa, aí eu fiquei um pouco nervosa. É normal, né? Porque eu que sou daqui há muito tempo, sei da rede de apoio que ela tem, e eu fiquei... O que eu tenho para oferecer, né? Mas eu aquietei aquele pensamento na hora e falei, não, vamos lá. Daí comecei a orar com ela, a gente estava falando mais sobre vida profissional, né? E aí no meio da oração me veio na mente assim uma imagem de uma caixa de ferramentas com umas engrenagens, umas coisas assim. E a palavra que veio no meu coração foi de que Deus queria fazer algo na vida dela muito importante, mas faltava uma ferramenta. E eu não sabia da dimensão daquilo, né? Para mim, eu só falei assim, mas acho que o resto ela conta. Amém? Olha a importância. No primeiro momento, ela ficou olhando e pensou, a Vanessa, nossa, ela tem uma rede de apoio muito grande, eu vou dar uma palavra para ela, orar por ela, que responsabilidade. Não, filhas da casa, Deus quer usar a todas. Você tem Jesus na sua vida. Se Jesus coloca uma palavra, você tem que falar e declarar, porque isso abençoa. Então, a Sara compartilhou aqui isso. Sara, muito obrigada, amo a sua vida. Você é preciosa, é filha amada do Pai, filha dessa casa, e Jesus te usou para a glória dele. E hoje a gente pode contar esse testemunho, porque Deus falou, é agora, na conferência você vai compartilhar. Por isso que vai ser assim, para a glória de Deus. Deus abençoe você, obrigada. Amém, amém. Então eu quero nesse momento orar pela Vanessa. Como minha filha, eu quero abençoá-la, né? Ela é minha filha e ela é filha desta casa, cresceu nesta casa. Esta casa tem abençoado e tem formado a Vanessa que ela é, né? Porque é aqui que ela tem recebido todos os ensinamentos, tudo que Deus tem compartilhado com a vida dela. Então vamos orar. Deus amado, muito obrigada, Senhor, porque nesta manhã é uma manhã tão especial, onde as filhas da casa do Pai se reúnem para receber algo do Senhor.
Deus, e eu oro para que o Senhor use a Vanessa. Obrigada pela filha que ela tem sido na nossa casa, na nossa família. Obrigado pela filha que ela tem sido para esta casa. E obrigada por tudo que o Senhor tem depositado dentro dela, pelos tesouros preciosos. E eu oro para que a palavra que o Senhor tem flua nesta manhã. E que as filhas do Pai recebam em seus corações. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito para receber tudo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, declaro que a Vanessa está debaixo de bênção. Bênção em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E, ao mesmo tempo, é muito desafiador. Porque, querendo ou não, né, como a mãe falou, é uma coisa que a gente viveu, é uma coisa que estava ali guardada. E, querendo ou não, o expor algo nosso, às vezes, é difícil. Mas Deus tem um propósito, porque eu creio que a libertação que eu recebi, Ele quer oferecer para outras. Então, vamos lá. Vocês vão, como diz minha mãe, voltar no tempo comigo. Eu sempre tive uma tendência, acho que todas nós temos isso, algumas mais, umas menos, enfim, de me comparar com as outras pessoas. E eu tinha isso, era algo já forte meu. E quando chegou na adolescência, adivinha o que aconteceu? Será que aumentou isso? O que vocês acham? Super, né? Super. E na minha adolescência, isso começou a ficar muito forte. Mas ok, eu ia levando a vida, e toda vez que eu me comparava com pessoas, eu sempre me colocava para baixo. Era sempre assim, nossa, tal pessoa assim, nossa, eu... Né? Era sempre assim, se colocando para baixo. Quando eu estava com 13 anos, na escola, um menino começou a conversar comigo. E começou a vir, e ele conversava, e eu, sai daqui, e ele conversava, e eu, vaza. E ele ficava. E assim foi, gente, por uns 6 a 8 meses. Depois de 6 a 8 meses, eu comecei a gostar dele. E daí o negócio começou a ficar meio difícil. Daí eu fiz 14 anos, daí eu estava naquele começo, e eu assim, não, mas eu não quero nada com ninguém, eu não quero, tal. Mas eu comecei a gostar, daí eu comecei a ficar apaixonada, daí eu falei, ai, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei para ele assim, então assim, se você quer ter alguma coisa comigo, tem que ser sério. Então, você tem que ir lá falar com meu pai, me pedir em namoro, né? E daí a gente vai namorar, vai ser um negócio... Ah, tá bom. Mas, assim, eu não botava fé que ele ia, de fato, fazer isso. Mas ele fez. Daí, um dia, estava aqui no final do culto de sexta, o pai era o responsável pelo culto de sexta, eu olho assim e vejo na fila, um menino parado na fila de quem pede oração no final do culto, assim, meu Deus, é real. Será? Não, não pode ser. E era. O menino foi lá falar com o meu pai e pediu para namorar comigo. E o meu pai, bem calmamente, tranquilamente, falou que não. Né? E foi assim, gente, bem calmo, mas assim, mandou a real mesmo. Falou, olha, então, não, eu não libero, não pode namorar, vocês não têm maturidade, vocês são muito novos, nenhum de vocês trabalha e nem está pensando nisso agora, vocês estão pensando em estudar. Vocês vão sair, comer alguma coisa, quem vai pagar? Né? Como que vocês são jovens, vocês não têm ainda a maturidade para estar num relacionamento. Então, a minha resposta é não libero, né, tal. Enfim, ele falou que amor não enche barriga. Lembra que ele disse essa frase? Falou, não, vocês são muito novos, vocês não estão preparados emocionalmente, a Vanessa não tem preparo para estar, enfim. E daí ele saiu assim, né? Aí eu cheguei e falei assim, o que você fez? Ué, eu fui falar com seu pai. Como assim? Você não me avisa nada? Eu nem preparei o terreno, né? Não, tal. Aí seu pai falou que não. E eu lembro que eu cheguei em casa, gente, eu chorei. E o meu pai chegou em casa do culto e eu falei, você não me ama.
Ai, você não me ama, você não entende o que eu estou passando, eu quero fazer as coisas certas e vocês não estão me dando esse voto de confiança. E não sei o quê. E eu chorei, e meu pai falou, olha, estou fazendo isso por amor, é porque eu te amo que eu estou falando não, porque eu sei que agora não é o momento, aquieta o teu coração e tal, e enfim. Só que o tempo foi passando, gente, e assim, começou a vir as pressões de fora, certo? Começou a vir as pressões. Então, às vezes, os amigos dele chegavam para mim e falavam assim, ó, Vanessa, ele não vai aguentar. Ficar esperando, você esperando, né? Coisa não... Ele vai querer alguma coisa com você, ou ele vai achar outra, ou vai não sei o quê. E começou a vir essas pressões de fora, e eu comecei a ficar preocupada. E eu tomei a burra decisão de namorar escondido. Falei, não, então tá, então eu não quero perder, meu Deus, gente, eu tenho alguém que gosta de mim, tipo, com 14 anos, pessoal, eu já achando que nunca mais ia achar ninguém na minha vida. Falei, não, agora que eu tenho alguém que gosta de mim, como que eu vou falar não? Como que eu vou perder uma pessoa que gosta de mim, depois não vou achar outra? Não, né? E estava assim naquela... E comecei a namorar escondido. Só que assim, fruto de um relacionamento de 2 adolescentes que não tinham um pingo de maturidade, o que aconteceu? Durante o nosso namoro, ele ficou com outra menina. Depois, ele ficou com outra menina. Imagine como eu fiquei. Lembra que eu falei que eu já tinha uma tendência de me comparar, certo? Que eu já tinha essa questão. Aí eu passo por uma situação dessa em plena adolescência. O que vocês acham que aconteceu? Você acha que o meu problema diminuiu? Não. Aumentou lá em cima. E, além da comparação, veio a rejeição. Além da comparação e da rejeição, veio o medo. E tudo aquilo começou a me sufocar. E sabe, gente, o pecado, ele nos afasta de Jesus. E eu estava vivendo em pecado. Porque eu estava desobedecendo uma ordem dos meus pais, que tinha sido muito clara. E o inimigo se aproveitou disso, porque eu dei uma legalidade, né, gente? Eu abri um portal, assim, né? Com a minha desobediência. E ele encontrou uma legalidade para agir. E eu comecei a me olhar no espelho e eu comecei a, literalmente, me odiar. E eu olhava e eu proferia palavras muito negativas a meu respeito. Eu olhava para o meu corpo e eu sentia ódio. E eu comecei a me olhar na frente do espelho e eu comecei a chorar. Chorar, gente, não era um chorar tipo, nossa, estou triste. Era um chorar de soluçar. Era um chorar de desespero. Porque eu me olhava e eu queria, tipo, se eu pudesse, assim, arrancar todos os espelhos do universo, a sensação era essa. Eu arrancava, porque eu não queria me ver. E isso começou a se aprofundar. E, de repente, eu me olhava e eu falava assim, eu estou gorda, eu estou feia. Gente, eu não estava. Eu não estava nem acima do meu peso, mas eu me via assim. E isso começou a tomar uma proporção muito grande. Eu sou insuficiente. Eu olhava para mim, eu só via defeitos. Até que um dia eu pensei assim, cara, eu preciso dar um jeito nisso. Eu preciso resolver esse meu problema. Eu não aguento mais me olhar no espelho, ficar me vendo desse jeito, isso não está certo, eu preciso dar um jeito. Tá bom, Vanessa, você está reclamando que você está gorda? Vamos dar um jeito de emagrecer. E eu comecei a parar de comer. Então, eu falei, não, é isso, eu tenho que fechar a boca, eu tenho que parar de comer, porque eu preciso emagrecer. Só que eu não conseguia ficar o tempo todo sem comer, porque era algo que eu estava vivendo sozinha, eu não queria que ninguém soubesse, nem minhas amigas, nem meus pais, nem ninguém. Então, tinha vezes que eu não tinha como, assim, em momentos que eu conseguia, sim, eu não comia, ou eu comia o mínimo possível. Quando não tinha o que fazer, e eu precisava estar no ambiente, alguma coisa, eu comia, mas eu dava um jeito de escapar, de fugir, eu ia no banheiro e forçava o vômito. E isso foi indo, e isso foi acontecendo. As noites, para mim, eram muito difíceis. Por quê? Porque meus pais estavam fazendo integralização, então eles tinham aula à noite. E meu irmão também. Saía, estudava à noite e tal. Era um momento que eu ficava sozinha em casa. Então, era um momento que eu parava na frente do espelho e eu gritava, e eu chorava de raiva. E eu falava muita coisa ruim sobre mim. E era o momento, porque geralmente antes dos meus pais saírem, a gente comia algo em família.
né, antes deles saírem e tal. E daí era um momento que eu ia lá e eu vomitava tudo. Eu forçava tudo que eu tinha comido, eu vomitava. Eu comecei a ter muita dor de cabeça, óbvio, né? Fraqueza. Eu não tinha o mesmo ânimo de antes, e nem a alegria de antes. E tudo isso estava se passando comigo, mas eu estava quieta. E eu não abria isso para ninguém. E eu me fazia, gente, eu inventava. Aí, assim, a mentira começou a fazer mais parte da minha vida do que já estava fazendo. Então, eu acordava de manhã, minha mãe, come alguma coisa antes de ir para a escola. Eu falava, não precisa, eu estou atrasada. Não precisa, porque eu vou lanchar na escola. Daí eu ia na escola, daí chegava no intervalo, eu normalmente comia no intervalo. Daí minhas amigas, vamos comer, vamos, não sei o quê. Não precisa, gente, eu tomei um café da manhã muito bom em casa. Não estou com fome, não preciso comer. Daí eu chegava para almoçar, daí, se eu estava com os meus pais, eu não tinha o que fazer, né? Eu estava tentando esconder. Então, eu comia, ou assim, mas eu já comia menos do que eu deveria. E eu falava, não, eu já lanchei na escola, eu não estou com fome. Ou seja, a mentira, gente, passou a fazer parte ativamente da minha vida. Era uma mentira atrás da outra. Mentira para as amigas, mentira para os meus pais, mentindo para quem estava perto de mim, porque eu não queria, né, que ninguém percebesse o que estava acontecendo. E um dia, o meu pai estava no carro comigo, me levando num lugar, e ele falou assim, filha, eu preciso te contar um sonho que tua mãe teve, eu quero que você nos ajude em oração. Eu falei, tá bom, o que aconteceu? Ele falou, ela sonhou que vinha uma onda sobre a nossa casa, e era uma onda muito grande, muito grande. E essa onda vinha, e ela ficava atrás, era como se ela estivesse atrás da casa, e ela segurava a casa assim, a casa, ela entortava, mas ela não caía. Mas era assim, uma onda muito grande, e tua mãe segurava assim com as mãos. A gente não sabe o que é isso, mas eu quero que você... Já falei para o teu irmão, né? Tua mãe comentou comigo, a gente orou, e agora estou falando para você, para a gente orar. E eu lembro que eu fiquei pensando, gente, eu fiquei com medo de algo acontecer com os meus pais. Eu fiquei com medo de algo acontecer com o meu irmão. Mas em nenhum momento eu pensava que podia ter a ver comigo, aquilo. E eu, tá bom, né? E eu orava, Jesus, guarda meus pais, livra eles de doença, livra eles de acidente, livra eles do mal, cuida do meu irmão. Assim, orava por todo mundo, gente, nenhum momento se passava que podia ter a ver comigo. Um tempo depois, meu pai, de novo no carro, fala assim, filha, eu tive um sonho essa noite. E tudo isso continuava acontecendo, eu continuava com esses comportamentos. E ele falou assim, e eu sonhei que eu chegava em casa, e quando eu abri a porta da nossa sala, estava tudo alagado, a nossa casa. Estava totalmente alagada, estava tudo assim, as coisas caídas, assim, móveis, tudo destruído. E teu irmão e tua mãe estavam parados, e eles tinham uma cara de medo e de susto, assim, e eles falavam, e daí tua mãe falava assim para mim que você estava no hospital, que você tinha ido para o hospital. Daí eu peguei, daí ele falou, então, vamos orar. Como que... Assim, meus pais sempre, gente, conversaram comigo. Eles sempre me perguntavam, como que você está? Está tudo bem na escola? Está tudo bem nisso aqui? Sempre. Mas eu estava num mar de mentiras. Então, eu sempre, não, está tudo bem, não, está tudo certo. Não, mas você está meio abatida. Não, mas alguma coisa... Não, mas é porque eu estou cansada. Não, eu fiquei estudando até tarde. Eu sempre tinha uma desculpa, gente. Eu sempre tinha uma mentira, algo para encobertar aquilo. E quando meu pai falou isso, para você ver como... o pecado e o inimigo cega a gente. Gente, isso é que eu estava no hospital, ou seja, tinha a ver comigo. Mas o que eu fiquei pensando? Meu Deus, eu vou sofrer um acidente. Sei lá, um carro vai passar, vai me atropelar, vai acontecer alguma coisa ruim. Não sei, gente, eu vou descobrir uma doença terminal. Sei lá, eu pensei em várias coisas, menos que aquilo que eu estava fazendo comigo mesmo podia, né, ter a ver com o sonho. Não pensei. E... com o tempo, meus pais começaram a perceber, porque eu comecei a dar sinais, era impossível, porque daí eu comecei a perder peso, e é o que eu falei, eu sempre fui uma menina alegre, comunicativa, e de repente eu não estava mais assim. De repente eu sentia uma tristeza profunda dentro de mim, eu sentia um ódio de mim, uma rejeição por mim mesma, pelo meu corpo, eu me olhava, gente, era desesperador o que eu sentia. Eu olhava, assim... E era algo muito louco, porque eu não estava gorda, eu não estava acima do peso, mas eu me via assim. Eu me enxergava assim, não adiantava ninguém chegar para mim e falar o contrário. Porque eu me olhava no espelho e eu me via gorda. E um dia eu estava muito triste, e então eu sempre assim, deixava para chorar, para extravasar, para fazer o que eu precisava, quando eu estava sozinha.
E teve um dia que eu não aguentei, eu estava muito mal. E eu tinha voltado da escola, a gente almoçou, não sei o quê, comi o mínimo possível, e minha mãe ia ficar tarde em casa, tal, e eu sabia que eu não ia conseguir vomitar, não ia conseguir pôr para fora, fiquei com aquele peso, aquela culpa, porque daí, assim, a minha preocupação, gente, meu anseio da vida era assim, eu preciso emagrecer. Eu preciso melhorar a forma como eu estou. E eu peguei e eu vi que eu não ia aguentar, eu estava me segurando para não chorar e tal. Daí eu falei para minha mãe, mãe, eu vou dormir, eu estou cansada. Eu vou dormir à tarde, porque eu estudei até tarde, sei lá, contei lá uma coisa. Falei, e eu vou dormir, então tal. Fechei a porta do meu quarto, me enfiei debaixo das cobertas e comecei a chorar. E comecei a chorar, e comecei a chorar, e eu, gente, isso não está certo, isso não está certo. Qual é o meu problema? Por que eu sou assim? Por que Deus me fez assim? Por que eu tenho esse corpo? Por que... E questionando, e chorando, e muito triste. Daí minha mãe entrou no quarto e percebeu que eu estava chorando. Ela sentou na minha cama, tirou a coberta e falou assim, você vai me falar o que está acontecendo, eu estou te perguntando faz tempo, você não está me falando, algo tem. E olha como é interessante, depois ela abriu para mim que quando ela estava na faculdade, que ela estava fora de casa no período da noite, ela ficava pensando em mim e ela orava por mim, lá na faculdade, sem saber do que estava se passando. E eu não queria contar para ela. E eu falei, mãe, não é nada, não sei o quê. E ela falou, não, eu não vou saber, você tem que me falar. Para eu te ajudar, eu preciso saber. E foi interessante porque eu tenho a plena convicção, gente, que Deus fez eu falar, porque eu não queria falar. Mas saiu da minha boca. E a frase que saiu da minha boca foi assim, eu estou forçando o meu vômito. Deu. Tipo, eu falei já, tipo, burra, o que você está fazendo? Eu não queria falar isso. Aí minha mãe arregalou o olho e falou, o quê? E eu falei, daí já comecei a chorar, porque daí eu falei, não é nada. Dela, é sim, você acabou de falar. É sim. E eu, não sei o quê, e fiquei, sabe, naquilo, e minha mãe arregalou o olho e falou assim, meu Deus, como assim, por quê? Filha, você é linda, filha, você não tem problema com o seu peso? E eu falava, para de falar isso, porque eu sei, eu me olho no espelho. Eu sei o que eu vejo. E ela, não, pelo amor de Deus. Gente, eu tinha com 14, eu estava com 14. Eu pesava 10 quilos a menos do que eu peso hoje. E eu achava que eu estava, assim, horrível, que eu estava obesa. E eu comecei a chorar, e daí ela falou assim, teu pai vai chegar em casa e nós vamos conversar. Então eu falei, tá bom. Não tinha mais como fugir, ok, meus pais sabem dessa parte da história. E meu pai chegou e minha mãe contou para ele o que estava se passando. E eu lembro, gente, poucas vezes na vida eu vi meu pai com cara assim de assustado, assim de muito medo. E essa vez eu lembro que ele parou e ele ficou assim. E ele tinha essa cara. E eu pensei assim, ai, por que vocês estão assim? Porque, gente, na minha cabeça eu tinha total controle do que estava acontecendo. Entendeu? Para mim, eu estava controlando tudo que se passava na minha vida, estava tudo bem. Aí meu pai pegou e falou assim, sabe aquele sonho que eu tive com você, que a nossa casa estava alagada? Desculpa, estou tremendo um pouco. Que a nossa casa estava alagada, e que eu chegava e falavam que você estava no hospital. Ah, eu sei, pai, eu sei, mas não tem nada a ver, não vai acontecer comigo. Ele falou, não, eu só quero te dizer uma coisa. Quando eu acordei daquele sonho, e eu levantei, né, fui orar, enfim, depois compartilhei com a tua mãe, me veio uma lembrança na cabeça de uma única vez que eu fui fazer uma visita num hospital psiquiátrico para uma menina que tinha um transtorno alimentar muito sério. E eu me vi entrando no hospital, nessa visita que eu fiz, entrando no hospital psiquiátrico e vendo e orando por aquela menina que estava pele e osso, que estava muito doente. Daí eu meio que gelei assim, né? Eu falei, nossa. Mas não vai acontecer comigo, não tem nada a ver, eu não estou assim. E daí ele falou, não, Deus tá falando, Vanessa, isso não é coisa para a gente brincar. Isso não é uma coisa que eu fico pensando o tempo todo. Isso é uma visita que eu fiz há muito tempo. Isso veio para mim. Eu orei, mas na hora não pensei. Assim, ele não pensava que eu tinha, né, algum problema em relação a isso. E ele falou assim, não. Aí começaram a ter tempos de oração, de conversa comigo. Eu lembro de ficar, gente, uma noite assim, até 2 da manhã, chorando copiosamente.
E no quarto deles, na cama deles, e tinha um espelho assim na frente, eu olhava naquele espelho e eu sentia muita raiva. E eu chorava, e eu chorava. E eles começaram a ter daí mais cuidados, então não me deixar mais sozinha, né? Então, sempre que possível, não, vai ficar com a avó, vai ficar com o vô, vai na casa da tia, vai alguma coisa, mas não me deixar sozinha, porque eles sabiam que ali era perigoso para mim, né? Só que daí, gente, lembra que eu falei que eu achava que eu tinha o controle de tudo, certo? Só que não. E eu já estava me alimentando tão pouco, tão mal, e eu já estava tão habituada a vomitar o que eu comia, que eu comecei a, quando eu tentava comer um pouquinho a mais, não era, gente, nada a mais, eu vomitava sozinha. E eu comecei a perceber que a coisa daí eu não estava mais no controle. Eu falei assim, opa, eu achava que eu estava controlando, eu achava que eu tinha controle, mas pelo jeito eu não tenho. E daí eu comecei a ficar mais preocupada, porque daí eu percebi que eu estava num engano. O inimigo tinha me feito, né, acreditar que eu controlava aquilo, que eu paro quando eu quiser, eu faço quando, né, aquela coisa, e daí eu vi que não. A gente foi no endocrinologista, numa consulta médica, e, gente, o médico foi extremamente seco, grosseiro, assim, deu um prognóstico horrível, bem assim, sem esperança. E eu lembro que a gente saiu de lá, assim, cabisbaixo, porque, e agora? Como fazer? E isso foi, acho que, numa quinta, e na sexta a gente tinha vindo no culto, e a gente saiu do culto, meu pai falou assim, vamos comer um cachorro-quente. Eu amo cachorro-quente. E ele falou, vamos comer alguma coisa? Vamos comer um cachorro-quente? E, gente, aquele dia, normalmente, eu sentia muita culpa se eu comesse. Mas aquele dia, eu não sei, gente, me deu uma água na boca, parece que eu falo, até me dá. Uma água na boca pensando naquele cachorro-quente. E eu fui feliz com o meu cachorro-quente. Eu, tipo, sabe, dessa vez eu não estava me sentindo, assim, culpada. Ou não, eu estava, vou aproveitar meu cachorro-quente. E eu lembro que eu comi com gosto. Sabe quando você come, assim, de boca cheia? Você fala assim, nossa, que delícia, gente, cachorro-quente é muito bom. E eu estava assim, e eu comi, tipo, e eu estava muito feliz que eu tinha comido aquele cachorro-quente. Terminamos de comer. No caminho para casa, eu já comecei a sentir ânsia. Eu já comecei a passar mal, eu já comecei a ficar mal. Eu entrei em casa e corri para o banheiro e eu vomitei tudo que eu tinha comido. E daí eu lembro que meu pai parou no corredor, olhando para mim, e ele falou, o que nós vamos fazer? Meu Deus! E naquela noite, nessa mesma noite, quando era 11h30 da noite, meu avô ligou lá em casa e falou, filho, eu queria saber, vocês estão acordados? Estamos, pai, estamos. Queria saber se eu e tua mãe, a gente pode ir orar pela Vanessa? Porque a gente estava orando aqui em casa. E eu senti uma opressão muito grande. É algo muito forte, é uma batalha espiritual em relação a ela. E eu não sei, eu estou arrepiado, é uma coisa muito forte. E eu quero saber se agora eu posso sair daqui e a gente pode ir orar por ela. Meu pai, com certeza, pode vir. E ele veio e falou para mim, a gente não abriu isso para ninguém, mas para os teus avós nós vamos abrir. Porque Deus está falando, não é a gente está falando, Deus está mostrando. Então, eles vão nos unir a nós em oração e a gente vai contar para eles. E eles chegaram, a gente conversou, a gente falou. E aí eu lembro como se fosse hoje, que eles me colocaram no meio da sala, numa cadeira. Eu sentei. E eles começaram a orar. E teve uma oração muito forte, de batalha espiritual mesmo. E meu avô pegou o olhinho, e ele ungiu meu estômago, ele ungiu meu aparelho digestivo. Ele ministrou cura sobre mim. Nós concordamos, amém. E daí ele foi para casa. E no dia seguinte, a minha mãe foi me dar café. Você tem que comer alguma coisa? Vamos lá, você tem que comer. E eu já estava eu não queria mais mesmo, porque eu falei, não adianta, eu vou vomitar, vou passar mal, eu não vou conseguir comer. E ela falou, não, você precisa, a gente tem que tentar, vamos lá, tal. E eu lembro que eu comi, e eu fiquei bem. A cura física eu tinha recebido instantaneamente naquela oração. Mas aqui ia ser um processo.
eu comecei a fazer terapia com acompanhamento, que foi essencial. Façam terapia. Foi essencial. Eu lembro que eu li um livro do Augusto Cury que se chamava A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. E eu lembro que esse livro ministrou na minha vida. E foi tão especial porque, nesse período, gente, Deus começou a levantar pessoas para orar por mim, para me trazer palavras sem saber de nada. E palavras bem específicas de afirmação, assim, do que Deus, como Deus me via, como Deus me enxergava, coisas que as pessoas não sabiam. Eu lembro que bem nessa época, a Ilva está aqui, ela veio para mim e falou assim, Vanessa, eu estava no culto, sentada atrás de você, Deus me falou que é para eu ser tua intercessora. Então, conta comigo, estou aí, vou estar orando por você. A Ilva não sabia de nada. E Deus começou a ir trabalhando, e na terapia eu fui trabalhando, e as coisas foram indo, e nunca mais passou pela minha cabeça, chegou ao ponto, daí, né, durante esse processo, que não passou mais pela minha cabeça de fazer loucura para ter um corpo ideal, para ter não sei o quê, que eu precisava, ou, eu vou vomitar, nada. E eu falei, glória a Deus, passou, estou bem, Deus é bom. E no ano de 2014, eu me casei. Realizei um dos meus maiores sonhos, que era casar. E eu tinha um sonho muito grande de ser mãe, queria muito. E o Henrique sempre foi assim muito nota 1000, né? Então ele sempre assim me incentivou, ele sempre me elogiou, ele sempre cuidou de mim. E quando foi em 2016, a gente pensou, quem sabe agora é hora de vir um bebezinho por aí, né? Quem sabe? E, tá bom. Então, fui no médico, comecei a fazer, tomar as vitaminas do fólico, não sei o quê, 3 meses antes. Falei, não, então, 3 meses antes de eu parar meu anticoncepcional, já vou começar a tomar as vitaminas, vou fazer tudo certinho. Quando faltava uma semana para terminar o meu anticoncepcional, e daí eu ficaria sem anticoncepcional, eu tive uma crise. E eu descobri uma doença autoimune no intestino bem feia, assim, bem séria. E o médico chegou para mim e falou, Vanessa, sem chance de engravidar agora. Você tem que tratar isso. A medicação que você vai ter que tomar, uma medicação forte, você não pode estar grávida, né, durante isso. Não, esqueça, isso aí você vai, lá para frente. E eu fiquei triste, eu chorei, falei, puxa, né, agora estava tudo certinho, né, estava tudo tão planejado, mas não tinha o que fazer, né, eu tinha que cuidar da minha saúde, da minha doença no intestino. E eu fiz o tratamento, enfim. Em 2018, entra a história da Sara, que eu fui na sala do sobrenatural, e na minha cabeça, quando eu cheguei para ela, eu falei para ela assim, eu estava focada assim, eu queria oração por uma decisão que envolvesse minha vida profissional e acadêmica. Que eu não sabia se eu fazia uma pós voltada para a minha área que eu tinha estudado, ou tinha lançado, na época, o F-Hop School. E eu falei assim, será que eu faço o F-Hop School? Ou eu faço uma pós, né, uma coisa para minha carreira e tal. E eu estava na dúvida disso. E quando eu fui pedir oração para ela, eu falei disso. Eu falei, eu quero que você ore por mim, eu preciso de uma orientação, quero saber o que Deus quer para mim, porque eu não poderia fazer as duas coisas juntos? Mas eu sei que eu não vou fazer bem feito, então eu quero fazer uma, quero que Deus ministre no meu coração e tal. E daí a Sara falou assim para mim, Vanessa, você tem o desejo de ser mãe? Depois que ela fez a oração. Daí eu falei assim, tenho. Mas assim, eu não falei nada para ela, né? Eu falei, eu tenho. Daí ela me falou dessa visão que ela teve. Ela, olha, eu vi uma caixa de ferramentas. E faltava Deus trouxe isso para mim, que falta uma ferramenta para que você possa ser mãe. Daí eu falei, tá bom, amém. Vamos ver, né? Vamos orar. E tal. E eu lembro que eu saí da sala do sobrenatural e meu Deus, o que eu preciso fazer? Que ferramenta eu tenho que ter? Eu tenho que cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, é isso. Como que eu vou ter uma criança se eu não vou cozinhar para a criança? Eu tenho que aprender a cozinhar. Certeza que é isso. Depois eu parava, não, acho que não. Acho que será que eu já tenho que preparar um quarto lá em casa? Será que eu já tenho que começar a pensar? Assim, fui tentando descobrir, né? E pensar, o que é a ferramenta que me falta? O que está... Né? Aí eu falei para o Henrique também e tal. E ele falou assim, amor, descansa teu coração e ora. Ora para que Deus mostre o que é. Deus vai mostrar e... ok. Eu falei, tá bom, então vou descansar. Comecei a fazer o F-Hop School. Decidi para ir por esse caminho. E então a Sara me deu a palavra em fevereiro. Em abril, eu tive uma matéria que se chamava A Majestade de Cristo, matéria que eu mais amei estudar.
E uma das aulas, a aula 8, eu lembro certinho, era assim, a glória do corpo humano, o título da aula. Daí eu olhei e falei, nossa, que nome estranho, glória do corpo humano. Falei, bom, tá, né, vamos fazer, vamos ver, eu estou gostando da matéria, pode ser que venha algo bom daí, né? Mas eu olhei assim, meio, tipo, estranho. Nessa aula, quem ministrava era o Alan Hood. E ele começou a falar sobre como Deus nos fez a sua imagem, semelhança, sobre como ele ficava triste quando a gente reclamava do nosso corpo, quando a gente falava palavras negativas. Ah, eu esqueci, gente, é que meu testemunho é meio grande, percebe-se, é a primeira vez que estou contando. Esqueci de falar, gente, que daí, depois disso, depois que meus pais ficaram sabendo, eu rompi meu relacionamento, eu pedi perdão para os meus pais, eu contei para eles que eu tinha namorado escondido, enfim, só para... Importante, né? Desculpa. Aí, ele começou a falar sobre isso. E foi diferente eu ouvir aquela aula, porque eu comecei a chorar. Não sei, algo diferente começou a acontecer dentro de mim enquanto ele ministrava a aula. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. De repente, eu estava sentada no chão da minha sala e eu chorava, chorava, chorava. E eu comecei a sentir uma tristeza. Era uma tristeza muito grande. E lembrando das coisas que eu já tinha feito comigo, das palavras que eu tinha dito. E era um peso, mas era um peso diferente. E eu falei assim, Deus, o que é isso? O que é esse pesar no meu coração? O que é essa tristeza? Eu não estou entendendo. E Deus ministrou no meu coração que era um compartilhar de um pouco do que Ele sentiu quando eu fiz tudo aquilo. E daí, de repente, eu ouvi uma voz audível que falou assim para mim: como eu posso gerar uma vida em um ambiente que não é amado? E eu chorava alto e eu gritava na minha sala. E eu comecei a sentir um arrependimento profundo e diferente do que tudo que eu já tinha experimentado antes. E eu comecei a pedir perdão, e era interessante porque vinha na minha mente as cenas, vinha na minha memória as palavras que eu falava sobre mim. E eu comecei a orar e a pedir perdão por cada uma delas e quebrar elas em nome de Jesus. E isso durou um tempo, gente. Foi longo. E era como se eu revivesse tudo aquilo. E era um arrependimento, gente, eu não sei explicar. Era diferente. Quando terminou, e nunca as aulas tinham ministração, são aulas gravadas. E essa aula tinha uma ministração. Então, eu me acabei, gente. Eu, literalmente, assim, eu estava esparramada no chão da minha sala. O Henrique passou uma hora, ficou olhando, assim, né, saiu, percebeu que Deus está fazendo alguma coisa, né? Depois quero descobrir. E, quando a aula terminou, eu fiquei sentada no chão, me recompondo. Daí, eu peguei, sentada assim, encostei assim, no meu sofá. Parei. E eu fechei o olho assim. Eu tive uma visão. Que eu estava segurando uma caixa de ferramentas. E, de repente, na minha direção estava vindo uma chave fixa, aquelas de apertar e soltar parafuso. Vinha na minha direção. E daí eu entendi. Chegou a ferramenta que faltava. Eu precisava ser curada por completo para eu poder ser mãe. Eu precisava me amar. Eu precisava amar meu corpo. Perdão. Eu chamei o Henrique, contei para ele. E eu falei assim, nossa, eu não estou entendendo. Anos se passaram. Eu nunca mais fiz nenhuma loucura, eu nunca mais agredi meu próprio corpo, eu nunca mais forcei vômito, eu nunca mais fiz nada. Como assim? Por que isso agora? Eu estava meio assim, perdida.
E ele falou assim para mim, sabe, amor, sim, você nunca fez isso, realmente. Mas toda vez que você se olha no espelho, você reclama de algo sobre você. Eu falei, eu não. Dele, é sim. Ele começou a me falar. Momentos, coisas dele. Hoje mesmo, ó. Hoje, quando você acordou, que você foi escovar o dente, não sei o quê, você falou do seu cabelo. Ó, tal dia lá você estava reclamando do seu nariz, você reclamou da sua barriga. Tal dia você falou não sei o quê. Aí eu comecei a entender que era real o que ele estava falando. Eu não percebia. Mas o hábito de se olhar no espelho e de reclamar e de ver defeito continuava. E eu olhei para ele e falei assim, a partir de agora, isso vai mudar. Eu levantei do chão, fui para o meu banheiro, acendi a luz, parei na frente do espelho e comecei a agradecer a Deus e abençoar cada parte do meu corpo. E eu comecei a fazer isso, gente. De tudo, assim. Eu olhava e falava, Jesus, obrigado pelo meu cabelo, obrigado porque eu tenho cabelo, Jesus. Sabe? Obrigado porque o Senhor me fez do jeito que o Senhor me fez. E foi assim, gente, e é assim até hoje. E para a glória de Deus, eu posso falar que Jesus me libertou dessa escravidão de querer ter um corpo perfeito, de reclamar, de olhar, de me colocar para baixo, de olhar e só ver defeito na minha aparência. Não, Jesus me libertou, eu estava escrava, eu estava presa. Ele quebrou essas cadeias. Isso aconteceu em abril. Em maio, eu parei de tomar meu anticoncepcional. Em junho, eu engravidei do Mateus. Eu passei por todas as mudanças que o corpo passa numa gestação, quem já passou sabe. Né? O ganho de peso, as estrias, a flacidez, tudo. Gente, nosso corpo, né, muda completamente. O pós-parto, depois você olha e fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Tudo caído. E eu lembro que eu passei por tudo isso. E eu sorria na frente do espelho, e eu olhava para o meu corpo e eu agradecia. E até hoje, gente, o inimigo ele é astuto. Se me vem vontade de reclamar, de ficar olhando para os meus defeitos, querer, né, falar alguma coisa, eu refuto. E eu falo, não. Jesus, obrigado. Se vem algum pensamento, gente, ruim, sei lá, pelo meu braço, que eu olho no braço e falo, nossa, está meio não sei o quê. Não. Jesus, obrigado porque eu tenho um braço. Obrigado porque eu tenho um braço e eu posso escrever, eu posso fazer comida, eu posso fazer carinho no meu filho. Sabe? Ai, a minha perna... Não. Obrigado, Jesus, porque eu tenho perna, porque eu posso dar colo para o meu filho. Obrigado, Jesus. Ai, esse cabelo está oleoso. Não, não. Obrigado porque eu tenho cabelo. E, gente, se eu quero reclamar, eu agradeço e eu abençoo. Com base nisso que eu contei para vocês, eu queria que a gente tirasse algumas lições. Primeira coisa que eu posso dizer para vocês. Andem com Jesus e não se afastem dele. Não andem em pecado. Não dê legalidade para Satanás agir. Salmo 86:11 vai dizer, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Ele deixou o caminho, ele deixou a palavra dele, ele deixou as instruções. Não se desvie do caminho. Provérbios 14:12 vai dizer que há um caminho que parece certo ao homem, mas no final ele conduz à morte. Sabe? Tem um caminho que a gente tem que seguir. E não é que ele seja fácil. Mas a gente precisa seguir nele. A gente precisa de obediência. E não ache, não pense que é assim, não, mas eu só vou pegar essa curva aqui. Essa curva eu vou sair, depois eu já volto. Não, mas é só isso aqui, mas é que aqui tem um atalho que ele vai me favorecer, eu vou ganhar um tempo. Não. Um abismo chama outro abismo, gente.
Para mim começou com, não, mas eu vou namorar escondido, não, mas eu vou não sei o quê. De repente eu estava mentindo um monte, de repente eu estava agredindo meu próprio corpo, de repente eu estava falando coisas horríveis a meu respeito. Um abismo chama outro abismo. Não é assim. Não é assim. Não brinque com coisa séria. O pastor Mateus Soares, que pregou aqui na nossa igreja, na Conferência da Família, ele contou da história de Sansão, domingo, 9 horas. E ele falou, as coisas começaram a dar errado para Sansão quando ele saiu do caminho. É muito real isso. É muito real. Então, por mais difícil que seja, não saia do caminho. Meninas mais novas que estão aqui, quero falar com vocês. Obedeçam pai e mãe. Eu paguei um preço muito alto pela minha desobediência, e eu não desejo isso para ninguém. Sabe, na adolescência, às vezes, a gente não entende isso. Mas pai e mãe vê lá na frente. É verdade. Por mais que dê raiva na gente. É verdade. Quando a tua mãe chega para você e fala, não confia, essa pessoa não é confiável. Essa menina aí, ou esse menino, não é para você. Acredite, eles sabem o que falam. Acredite, eles sabem. Dê ouvidos aos seus pais. Mas o meu pai não me entende. Palavras que eu disse. Mas meu pai não me entende. Não, mas o meu pai não me deixa fazer as coisas. Gente, seus pais te amam e estão protegendo você. Escute de alguém que pisou na bola e pagou um preço alto por isso. Não se deixe levar. Honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida de qualidade. Pai e mãe enxergam lá na frente. Obedeça. Não responda, não seja ríspido com seus pais. Eles te amam. Por favor, eu não quero que vocês cometam o erro que eu cometi. Uma frase que o Mateus Soares falou, que faz todo sentido para o que nós estamos falando agora. Ele falou assim, aquilo que você não pode contar que fez, não faça. Leva isso para a tua vida. Isso é muito real. Aquilo que você não pode contar que fez, não faça. Segundo ponto. Não fale palavras negativas sobre o seu corpo. Quando você o faz, você está dizendo que quem te criou não fez um bom trabalho. Você está tendo uma atitude de ingratidão a Deus. Sabe, Deus é bom. Deus é amor. Ele não pode criar algo ruim. Não é da natureza dele. O que ele criou é bom. Depois que ele terminou a criação, depois que ele fez o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Você é a imagem e semelhança de Deus. De toda a criação, de tudo o que Deus criou, apenas o ser humano teve essa fala, que foram feitos à imagem e semelhança. Sim, Deus criou as coisas, Deus criou as flores, a vegetação, os animais, mas o que ele falou que foi feito, a imagem e semelhança dele, fomos nós. Salmo 139. Esse salmo é bom para refutar a mentira do diabo. Olha o que fala. Salmo 139, 13 a 17. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Gente, olha isso. Na Almeida Atualizada, ele usa o termo formaste. Ele vai dizer assim, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E esse formaste, no original, quer dizer assim, ser distinto, ser separado, ser distinguido, ser maravilhoso. Olha como ele formou você.
Ele formou cada detalhe. Ele te criou como um pai amoroso. Sabe? A palavra entretecido aqui também, essa achei interessante. No original quer dizer assim, ser habilmente manufaturado. Gente, nós não fomos criados como uma produção industrial, né? Em escala. Você foi habilmente criado. Unicamente criada. Deus te fez de forma especial. Aceita isso na tua vida. Aceita isso na sua vida. Ele te criou de forma linda. Ele tem propósitos para você. Ele fez o teu corpo para glorificar Ele, para trazer glória para o nome dEle. Por isso que a gente tem que cuidar, não agredir o nosso próprio corpo. Não maldizer o nosso próprio corpo ou dos outros. Não. É para a glória dEle. Você é imagem e semelhança dEle. Sabe, vamos substituir as mentiras por verdades. Trocar as correntes de condenação pela certeza de que o nosso corpo tem valor. Você tem valor, o teu corpo tem valor. Nós temos importância, nós temos beleza. Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vamos declarar o que a Bíblia diz sobre nós. Eu fui criada de maneira maravilhosa. Eu fui habilmente criada. Começa a profetizar o que a Bíblia diz sobre a tua formação, sobre como Deus te fez. Outra coisa, vamos começar a fazer a diferença, que começa em nós. Então, assim, se a gente está numa roda, num grupo de amigas, começam a falar mal de alguém, começam a fazer comentários do corpo de outra, vamos a gente fazer a diferença. Vamos a gente finalizar essa conversa, encerrar isso. Corta, muda o assunto, não deixa aquilo prosseguir. Se não conseguir, saia da roda. Não fica ali. Roda de zombadores, dos escarnecedores. Não é para ficar junto. Comece você e eu a fazer diferente. Não entre nas rodas de conversa que estão denegrindo outras pessoas. Que estão falando mal, que estão rotulando alguém. Não. Vamos começar por nós. Gente, a gente também tem que ter semancol. Tem coisa... Todo mundo aqui acho que já ouviu, alguém já veio uma vez e fez um comentário que, assim, desnecessário, sobre você ou sobre o seu corpo, com certeza. Sempre tem um infeliz que vem e solta uma que você fala, cara, não precisava. Né? Às vezes a pessoa, assim, eu lembro, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 6 meses fora. E eu engordei 8 quilos em 6 meses. Quando eu voltei, gente, eu estava diferente, óbvio, né, do que quando eu saí. E eu lembro que eu já estava assim, meio com vergonha, eu já estava meio assim, né, de estar, enfim. E daí eu lembro que às vezes as pessoas me encontravam na igreja, elas me abraçavam e falavam, nossa, mas você está cheinha, né? Nossa, como você voltou cheinha, meu Deus. Gente, pra quê? Entendeu? Tipo assim, eu já sei que eu tô cheinha, galera, não precisa que os outros me mostrem, né? Então, assim, vamos a gente cuidar. Eu lembro da gestação do Mateus. Eu estava já no final da gestação, eu entrei pela porta ali da igreja um dia, e daí uma pessoa eu não conhecia, ela veio, ai, me cumprimentar, ai, que linda, você está grávida. São gêmeos. Daí eu, não. Ainda bem que eu já estava curada, então, tipo, entrou aqui, isso aqui, eu dei risada, mas enfim. Mas, assim, precisa, gente. Daí eu falei, não. Dela, nossa, é que você está tão grande, né? Não, pois é, acontece, gente, estou grávida. Né? Tem uma vida aqui dentro de mim, acontece. Então, assim, vamos começar por nós? Vamos ser cuidadosas no que a gente fala? Vamos ser cuidadosas nas rodas de conversa? Em vez de falar mal, vamos ver o que você admira naquela mulher, naquela outra pessoa. Vamos falar das qualidades? Né? Às vezes a pessoa, você olha... não estou falando para você ser falsa, gente. Às vezes a pessoa vem e você olha e fala, nossa, pintou o cabelo, eu não achei que não ficou tão bom. Você não precisa chegar para ela e falar. Fala uma coisa que você gosta na pessoa. Você não precisa falar do cabelo, que é algo que você não gostou. Fala de algo que você gosta. Entendeu? Pronto. Então, assim, vamos começar a mudança em nós. Mães aqui. Como os teus filhos têm visto a forma que você se enxerga?
Porque isso vale muito, porque os filhos estão olhando. Se a filha, o filho também, mas é que mulher tem essa questão mais, pega mais, né, gente? Vamos combinar. Vê a mãe se olhando no espelho, se chamando de feia, se chamando de gorda. Ai, porque essa minha coxa, ai, porque esse meu não sei o quê. Porque olha esse braço gordo, meu Deus. Ó, do tchauzinho, fica aqui, não sei o quê. Gente, o que teus filhos estão aprendendo? O que você está ensinando? Comece por você. Comece por você. Sabe? Olhe no espelho. Eu não estou falando, gente, a gente tem que ter uma visão equilibrada de nós. Eu não estou falando para você se achar o último pacote, a última bolacha do pacote, eu sou sensacional. Não é isso. Mas eu estou falando, sim, de amar, de ver que, assim, eu sou filha amada. Eu fui criada com um propósito, o meu corpo é para glorificar a Deus. As filhas e os filhos estão olhando para isso. E sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo de corrigir rota. Enquanto há vida, há tempo. Lute contra os pensamentos e palavras negativas que o inimigo coloca na sua mente. Mande-as embora em nome de Jesus e substitua por palavras de gratidão e de bênção. Gente, a batalha começa na mente. Sempre. O inimigo, ele quer distorcer a visão que nós temos de nós mesmos. Ele não quer que a gente se enxergue como Deus nos vê. No lugar de você reclamar, no lugar de você murmurar, agradeça a Deus. Agradeça pelo corpo que você tem. Agradeça pelo que Ele te deu, pelas habilidades que Ele te deu. Todo mundo tem dom, todo mundo tem talento. Agradeça por isso que Ele colocou em você, que é único e que é especial. Talvez você tenha alguma cicatriz no teu corpo, seja de alguma cirurgia, de algum acidente, eu não sei. Alguma marca no teu corpo que você não gosta, ou que te traz uma lembrança ruim. Talvez você passou por algum trauma, talvez você passou por algum abuso, e isso te dificulta a aceitar e a se amar. Mas eu quero dizer para você, agradeça a Deus pela vida. Quando você olhar para aquilo, que talvez fisicamente você olha aquilo te traz uma lembrança dolorosa, olhe no espelho para aquilo e fale assim, Jesus, obrigado porque eu estou viva. Obrigado porque apesar de, o Senhor me preservou. Eu estou aqui. Obrigado porque eu posso abençoar outros. Talvez você tenha marcas de agressão que você mesmo fez em você. Lembra que você está viva. Que essas marcas sejam para testemunhar o teu milagre e a tua superação. Você está viva, Deus tem um propósito para você. Você não está aqui à toa. Deus tem um propósito, Ele te ama. Sabe, melhor maneira de lutar na batalha da mente. Leve cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5 vai dizer, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como que eu me liberto, Vanessa, desses pensamentos ou desse comportamento que eu sei que é tóxico, que eu sei que me faz mal? Leva seus pensamentos cativos a Jesus. A batalha começa aqui. Toda a ideia, toda a ideologia, toda a afirmação a nosso respeito precisa passar pelo crivo de Cristo. O que Ele pensa sobre isso? Ok, veio essa afirmação na minha cabeça, veio essa afirmação na minha mente, sobre mim. Ou alguma ideologia que estão falando para mim, estão me pregando alguma coisa, estão falando alguma coisa. Opa, vamos passar pelo crivo. O que Jesus fala sobre isso? Qual é o pensamento dele sobre isso? Precisa passar pelo crivo de Cristo. Tem que levar cativo o pensamento. Se você é cristã, está aqui há mais tempo, com certeza em algum momento da sua vida você já orou, né? Jesus, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita na minha vida. A gente ora, a gente pede isso. Para pensar, é da vontade
dele que eu odeie o meu corpo? É da vontade dele que eu fique reclamando da criação especial que ele fez? É da vontade dele que eu machuque? Que eu me machuque? Começa a pensar. Não é. É da vontade dele que eu glorifique ele. Que eu traga glória para o nome dele. Que por meio do meu corpo eu faça coisas para engrandecer o nome dele. É da vontade dele que eu experimente cura. Que eu experimente restauração. Que eu viva uma vida plena. Não é que ela não vai ter desafios e dificuldades, mas sim que tenha alegria, que tenha esperança. Isso é o que ele quer. E o último ponto que eu quero deixar aqui. O arrependimento é a chave para a restauração e para a cura. Provérbios 28:13 vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 1:9, muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento genuíno, ele produz mudança. O remorso não. Deus quer arrependimento. Ele quer um coração quebrantado, ele não quer um coração orgulhoso. Ele quer um coração que reconhece que precisa dele, que sozinho não consegue. Ele quer um coração humilde. E ali ele tem espaço para agir, ele tem espaço para trabalhar. O arrependimento faz você querer sair do lugar que você está. Quando vem esse arrependimento genuíno, você não quer mais permanecer onde você está, no erro que você está, no engano que você está. Vem clareza, o Espírito Santo convence. Mas olha, existe uma diferença. O Espírito Santo, ele convence, mas ele não condena. A condenação te coloca para baixo e te paralisa. Faz você ficar se sentindo culpado e imóvel, porque você se sente um lixo, você fala, ok, eu estou errando, me sinto culpada, não vou conseguir mudar, não vou mudar. E você fica paralisado. Isso é condenação. E isso quem faz é Satanás. Satanás é o acusador. Tome cuidado. Falando de acusação. Não sabia se eu ia falar, mas vou falar. O inimigo é muito astuto. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as áreas que para a gente é mais frágil. E ele sempre vai tentar vir com acusação. Ele sempre vai tentar ir para esse lado. E há um ano e meio atrás, o Mateus teve uma fase, devido à condição dele, que foi muito difícil a alimentação. Muito. Ele chegou à recusa total de alimentos. Foi, assim, muito desafiador. Foi muito difícil. E eu lembro que um dia eu estava em casa, e eu estava, assim, muito preocupada, e eu estava orando, eu estava chorando, e eu, Jesus, por favor, meu filho precisa comer, Jesus, por favor. E eu estava naquela busca, e adivinha? Veio uma voz de acusação, e falou assim, viu só? Você plantou isso. Você teve um transtorno alimentar. Você ficou sem comer. Você passou por um negócio assim, agora teu filho está aí, ó. E eu lembro que aquela voz veio e eu comecei a chorar. E eu falei, meu Deus, eu sou culpada. Eu sou culpada. É culpa minha. E eu comecei a chorar. E eu falei, Jesus, não, eu não quero ser culpada, eu não quero. Por favor, livra meu filho, não é isso que eu quero. E daí o Espírito Santo ministrou no meu coração e ele aquietou a voz do acusador. E eu entendi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Situações totalmente diferentes. O que meu filho passava não tinha nada a ver com o que eu estava passando. O motivo, totalmente diferente. Mas se eu desse espaço, eu ia deixar aquela voz me acusar, eu ia entrar debaixo de um jugo de culpa, de escravidão de novo. Então, por favor, tome cuidado.
Arrependimento produz mudança. Você quer sair do lugar que você está, condenação não. E vamos perdoar aqueles que falaram coisas negativas sobre nós. Talvez você tenha dificuldade hoje de se aceitar ou de aceitar o teu corpo. Talvez você cresceu num lar onde você ouviu muitas palavras negativas ou apelidos maldosos. Talvez na tua escola, não sei. Talvez você convive ainda. Pode ser algo que já passou ou algo que você ainda vivencia. Num ambiente, num lugar onde você ficam te colocando para baixo, ficam te denegrindo sempre. Por mais difícil que seja, a gente precisa liberar perdão para essas pessoas. Porque isso faz parte também do nosso processo de cura. Sabe, eu tenho a plena convicção e a certeza, eu falo isso hoje dando glória a Jesus, que Ele me libertou. Ele me curou. Mas essa cura e essa libertação, ela não é só para mim. Ele quer estender isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou curada, eu consigo transmitir isso para outras. A partir do momento que a gente tem mulheres curadas, um exército de mulheres curadas, elas vão e passam essa cura adiante também. E daí uma verdadeira transformação começa a acontecer. Quero que todo mundo se coloque em pé. Eu vou primeiro fazer uma oração geral e depois eu vou fazer um apelo mais específico. Quero que você baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Sabe, lembra que eu falei que o arrependimento é a chave? É o que abre portas para a cura vir. Eu quero que agora, cada uma de nós tenhamos um tempo de pedido de perdão. Comece a pensar o que Deus ministrou no teu coração durante esse momento. Talvez Deus te trouxe à memória coisas que você já falou ou tem falado, ou sempre acreditou ser verdade sobre você, sobre o seu corpo. Palavras negativas, de desdém. Começa a pedir perdão. Começa a pedir perdão, Senhor. Nós nos humilhamos nessa manhã. Nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós reclamamos, que nós murmuramos de algo que o Senhor fez, que o Senhor criou. O Senhor nos formou com amor. O Senhor nos fez de maneira tão linda, tão única, tão distinta, tão especial. Perdoa por cada palavra negativa que veio talvez através de outras pessoas e nós tomamos como verdade, ou que nós mesmos colocamos sobre nós. Nós passamos agora todos os nossos pensamentos, todas essas afirmações a nosso respeito pelo crivo de Cristo. Nós levamos cativos os nossos pensamentos. Pai, que o Senhor ministre, que o Senhor comece a trazer à memória coisas pelas quais nós precisamos nos arrepender. Pai, nós liberamos perdão por aqueles que nos ofenderam, que nos agrediram, que falaram nomes, nos chamaram de nomes feios, que usaram apelidos, que falaram coisas erradas sobre nós. Pai, é difícil perdoar. É difícil perdoar alguém que nos fere muito. Mas o Senhor, o Teu Espírito Santo é quem nos dá graça para perdoar. E eu peço agora que o Teu Espírito Santo venha nesse ambiente. Começa a ministrar nos corações para que haja liberação de perdão. Para que haja arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno que produz mudança, que faz a gente querer sair do lugar e não cometer o mesmo erro. Eu repreendo a voz do acusador, eu repreendo mentiras que o inimigo tem lançado e colocado na mente de mulheres aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos por toda vez que fomos ingratas com o que o Senhor deu e colocou em nós.
por todas as vezes que usamos palavras que não deveríamos ter usado, para nós e para outros, às vezes que participamos de conversas erradas, que estavam denegrindo, que estavam rotulando outras pessoas, perdoa. Pai, que quando a gente estiver num ambiente assim, e a conversa começar a ficar pesada, o Teu Espírito Santo incomode. O Teu Espírito Santo incomode o nosso coração, nos mostre que, opa, tem coisa errada aqui, eu preciso fazer diferente, eu não posso entrar nessa conversa. Eu não posso fazer isso. Que sejamos agentes de mudança, de transformação. Que mães aqui, que precisam de cura na sua própria autoimagem, para poder passar isso para suas filhas, que elas recebam. Em nome de Jesus nós oramos por isso. Eu quero pedir para, se você, as ministradoras, né, que estão do culto aqui, que se prepararam, que fazem parte da equipe do culto de hoje, para virem aqui na frente, pastoras, e se você se identificou com alguma coisa que eu falei, em algum momento, eu quero te chamar para vir aqui na frente, porque a gente quer ministrar individualmente sobre você. É um tempo de ministração. Sabe, Deus quer curar. Deus quer derramar amor. Ele quer libertar de cadeias, cadeias que prendem, que nos aprisionam. Ele quer te libertar da visão errada que você tem de você mesmo. Ele quer te libertar dessa visão que você tem, onde você se olha no espelho e você não se gosta. Onde talvez, você não faz uma coisa, eu não me agrido, Vanessa, eu não faço. Mas você não consegue se olhar no espelho e se elogiar e gostar do que vê. Vem pra frente. Deus quer ministrar, eu tenho isso no meu coração, Ele quer curar. Ele quer curar. Vem aqui pra frente, vem aqui pra frente. Se você tem dificuldade, se você fala, Vanessa, eu sou uma pessoa que eu tenho me agredido, eu tenho tido ideias suicidas, eu não consigo me amar, vem pra frente. Se você percebe assim, Vanessa, eu tenho essa dificuldade, a murmuração, a reclamação, eu reclamo demais, eu murmuro demais a meu respeito, eu preciso mudar isso, vem aqui pra frente. Deus quer trazer cura. Nós vamos cantar que a canção, Teu nome é cura, Teu nome é poderoso, Ele é vida. Ele quer quebrar cadeias aqui hoje. Ele quer quebrar cadeias que nos prendem, essas correntes que têm te aprisionado, que têm feito você viver debaixo de escravidão, que talvez você nem perceba que você está, mas agora Ele está trazendo isso para você. Se você se sente assim, não deixa de vir para frente, seja ministrada. Se você tem dificuldade em se aceitar, em se amar, venha para frente, não deixe. Se você sente peso de condenação, se o inimigo joga, talvez você já passou por situações onde você teve comportamentos errados, você já agrediu o seu próprio corpo, isso já passou, mas o inimigo fica lançando isso na tua mente de novo. Vem para frente, ele quer te libertar. Ele quer te libertar. Cadeias vão se romper, cadeias vão se romper, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa música, as ministradoras vão começar a orar. Vocês que estão na cadeira, orem, louvem a Deus e ministrem sobre quem está aqui também. Declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Senhor Jesus, nós colocamos a vida de cada mulher que está aqui na frente. Nós libertamos verdades, verdades da palavra de Deus, verdades do que o Senhor pensa sobre elas. Em nome de Jesus, mentiras sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cadeias sendo quebradas, pensamentos errados saiam agora. Em nome de Jesus, verdade, verdade, verdade. A verdade libertará, a verdade libertará. Deus traz a tua verdade sobre a mente de cada mulher aqui. A tua verdade de quem elas são em ti. Quem o Senhor a chamou para ser. Em nome de Jesus, eu oro por liberdade. Cadeias sendo quebradas. Mulher, você é livre. Você é livre. Você é livre para se olhar no espelho e se amar. E agradecer a Deus pela forma como Ele te fez. Liberdade, liberdade, cura emocional, cura física. Em nome de Jesus, a partir de hoje você vai olhar para as tuas cicatrizes e vai agradecer a Deus porque você está viva. Você não vai reclamar. Você não vai reclamar daquilo que, isso me gerou dor. Não, eu posso testemunhar, isso me gerou dor, mas não gera mais. Isso é para testemunho, isso é para glória. Isso é para a glória dele. Em nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas
Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, o nome poderoso, o nome grandioso. Declare, declare, declare pelas, oh Senhor, nós levantamos o teu nome, nós declaramos o teu nome, nós não nos cansamos, porque tu és poderoso, tu és soberano, inabalável, inabalável. Declare, declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esse ambiente de cura. Obrigada, Jesus. Nós nos lançamos neste ambiente de cura. Nós nos lançamos neste ambiente de cura. Nós desejamos ser tratadas nesse dia, ser curadas, ser ministradas pela Tua voz. Continua trabalhando, Senhor, nos corações. Continua fazendo, continua realizando a Tua obra linda, a Tua obra linda e poderosa. Tens liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade para tocar, para ministrar. Obrigada, Senhor, pela palavra. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós começamos